Oremos, Deus abençoe a todos. Glorioso Deus, eterno Pai, Senhor Jeová, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, graças te damos, se propício a nós pecadores. Reina e vive o Senhor. Muito obrigado, Pai, pela grande oportunidade de estarmos vivos e de podermos abrir a boca e dizer: muito obrigado, Senhor Jesus Cristo, por tudo. Muito obrigado, Deus, por tudo. Muito obrigado pela vida. Muito obrigado por tudo que o Senhor faz em favor de toda a humanidade, de séculos em séculos, de geração em geração. A tua fidelidade, o teu amor, a tua provisão, a tua benignidade dura para sempre. Diga agora a casa de Arão, diga agora a Israel, se não fora a infinita misericórdia do Senhor, aleluia, para nos salvar. Leratraclabandorabalabatorikomanalabandekebe, replaçorikovasnai, richarahai. Triflassoricomanandarabachou, leha serenecomanalabandokovasnai, leha serecantorimanarablandokovasnai. Santo, 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 santo é o Senhor. Irmãos, livro de Romanos, aleluia, capítulo 1, a partir do verso 2, texto de ouro, a definição do Evangelho. Assim diz o Senhor: porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele a justiça de Deus é revelada, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Aqui está falando a definição do Evangelho, né? E aí nós vamos para a tipificação. Que tipo de cristão nós somos? Não é verdade? O tipo do cristão morno, fervoroso, frio, um cristão secreto, né? Um cristão que se envergonha do Evangelho, ou aqui, como o apóstolo falou, porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. E ainda teve uma explicação, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Você é aquele... Qual é o tipo, né? A tipificação. Não fala em Cristo, fica logo mudo. Fala em Jesus Cristo, não abre a boca, não fala, né? Tem vergonha. Quem nós somos diante de Deus, né? Somos o cristão igual Pedro, no passado, ao qual Jesus mesmo dissera acerca de Pedro: Pedro, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes, você me negará. Aí Pedro falou: Senhor, não, por ti eu darei a minha vida. E Jesus não falha, né? Quando levaram Jesus para ser preso, para ser crucificado, e foram atrás também dos discípulos, e inquiriram a Pedro: Pedro, tu és um dos tais. Ele falou: não conheço.
mas tu és Galileu, ó, tu anda como ele. E não conheço. Pedro, a tua voz, teu jeito é de discípulo de Cristo. E não sou. E ali Pedro negou 3 vezes Jesus Cristo. E hoje, quantas vezes nós negamos a Jesus? Com as nossas atitudes, com as nossas palavras, com o nosso testemunho? Ou somos aquele que levamos a bandeira Nissi, o Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. Nós levamos de fato a bandeira de Cristo, anunciando a semente nas atitudes, tendo o reino de Deus no coração. A Bíblia mesmo fala que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Ou você é aquele crente que se omite, né? Sabe da verdade, né? A palavra de Deus mesmo diz: aquele que sabe, aquele pois que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado, ou seja, prevarica. O que é a prevaricação? Né? É também o abuso de poder, ou comete anulição, ou seja, a omissão. Ele nega o poder de Deus, a eficácia, e muitas vezes, né, conforme aqui na introdutória, na palavra, diz: eu não me envergonho do Evangelho. Muitas vezes temos vergonha de Cristo. Mas vergonha de quê? Vergonha de quê? Porque aqui fala da verdade, da justiça, do amor, da benignidade, da paz. Ora, a mesma paz, a mesma harmonia que você deseja, todo mundo deseja. Mas por que a Bíblia diz que a bênção está na casa do justo e a maldição na casa do ímpio? Porque aí tem uma diferença. Porque um pratica justiça, bondade, e o outro pratica iniquidade, que é a maldade. Um tem prazer no temor, no tremor, no amor, na obediência de Cristo, e o outro tem prazer numa vida leviana, numa vida desonrosa, numa vida que prejudica as pessoas, numa vida onde as coisas são adquiridas ilicitamente, onde nada é feito para a glória de Deus, e mesmo assim as pessoas ainda querem o louvor e a bênção. E certamente Deus está na casa do justo. Muito bem. Dando sequência aqui no Romanos capítulo 1, verso 18, texto áureo: a culpa da humanidade. Olha aí a contextualização. Porque a ira de Deus é revelada do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens. Olha aí. Que detém a verdade em injustiça, porque aquilo que de Deus se pode conhecer é manifesto neles, pois Deus o manifestou a eles, porque as coisas invisíveis, desde a criação do mundo, são claramente vistas, sendo entendidas por meio das coisas que são feitas, o seu eterno poder e divindade, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus. Olha aí. Nem foram agradecidos, mas se tornaram vãos em suas imaginações, e o seu coração insensato, olha aí, se obscureceu. Você vê aí, nem agradece, né, não reconhece a soberania de Deus, não agradece, ou seja,
não é obediente, né? É obstinado, né? Tá pensando nessa palavra aqui, ó. Obstinação, tá? A pessoa que é obstinada, ou seja, teimosa. Olha a teimosia aí, fica teimando naquilo que é injusto, naquilo que é errado. Sabe que tá tudo errado, mas permanece naquela teimosia, pensando que vai dar certo, que Deus não está vendo, que Deus está aprovando, mas no fundo, ela sabe que não está certo, está plantando equivocadamente e vai dar errado. Essa que é a verdade. Então hoje, se ouvirdes a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. Mudemos as nossas atitudes enquanto é tempo, para que a gente possa fazer uma colheita boa, uma colheita próspera, uma colheita honrosa, uma colheita que glorifique o nome do Senhor. Aleluia. Ouça a voz de Deus, obedeça a Deus. Já provaste ver de que o Senhor é bom? Aleluia. Todo dia aqui Deus está me usando por misericórdia para trazer a verdade acerca do reino de Deus e da sua justiça. Você é daquele que vai ouvir a voz de Deus? Ou você vai ser aquele que vai até ouvir a voz de Deus, mas não vai obedecer? E vai nutrir um ódio sobre a minha pessoa? Como no passado, lembra de João Batista? João Batista pregava a verdade, lembra? Ele se alimentava de mel silvestre, de gafanhoto, pregava nos desertos, chamou o povo de raça de víboras, chamou o povo para o arrependimento e para dar verdadeiro fruto de arrependimento. Sabe o que aconteceu com João? João Batista? João foi degolado no cárcere. Trouxeram a cabeça de João num prato. Por quê? Porque Herodias era a esposa de um governador chamado Filipe Antipas, tá? E aí Herodes, que era cunhado de Filipe, desejou Herodias, e Herodes era superior a Filipe Antipas. E Herodes era muito bem sucedido, e a mulher de Filipe, Herodias, que não valia nada, ela cresceu o olho na vida de Herodes e começou a ter um caso com Herodes. E largou Filipe Antipas para ficar com Herodes. E João desaprovava esse caso e, como homem de Deus, falou: isso que vocês fizeram não é lícito. Só é lícito alguém se casar com outro quando já tem um enlace matrimonial em casos de morte ou adultério, que não foi o caso deles. E João, como homem de Deus, sabia disso e falava com Herodes e falou para Herodias: ó, o que você está fazendo é errado, não é lícito, Deus não aprova. Herodias nutriu um ódio mortal, deixou Satanás entrar no coração dela. E num grande banquete de Herodes, a filha de Herodias, chamada Salomé, dançou, provavelmente muito sensualmente, e agradou o rei. E o rei falou: a tudo que tu me pedirdes nesta noite, eu te darei. E ela foi pedir conselho à sua mãe, e a sua mãe malignamente falou: eu quero a cabeça de João no prato. Eu quero que degole ele e traga a cabeça dele no prato. E a voz do rei, como não podia voltar atrás, ele chancelou e disse: traga a cabeça de João no prato. E degolaram João e trouxeram a cabeça dele no prato. Agora é o seguinte: João é um mártir, isso está na Bíblia, para que a gente pudesse entender todo esse caso aí maligno. Só que é o seguinte: João, eu tenho certeza que ele foi justificado e ele está com o Senhor para todo sempre. Agora, onde será que está essa turma aí? Herodes, Herodias, Salomé.
Onde será que vai essa turma aí? Então, muito cuidado com as nossas ações e atitudes. Porque eu sei que se hoje a minha cabeça vier no prato, eu sei para onde eu vou. E eu sei que quem intentar contra a minha vida, se o meu sangue for derramado, eu sei que se Deus não agir de misericórdia, para onde essas pessoas vão. Então, muita cautela ao pensar ou intentar contra a vida de um servo de Deus. Jesus mesmo, o Todo-Poderoso, quando intentaram sobre a vida dele, muitas pessoas sonharam, não mexe com esse aí não, porque no sonho eu vi coisas acerca desse homem aí, e as pessoas ficaram toda trêmula, não mexe com ele não. Muito cuidado, muita cautela. Eu te dou um conselho. Ouça a voz do Espírito Santo de Deus e não dê lugar à ira, nem dê lugar ao diabo. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Deus te abençoe. Muito bem. Aqui no verso 22. Professando-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível por uma imagem feita à semelhança do homem corruptível. Ou seja, Deus é incorruptível e o homem é passivo à corrupção, corruptível. E de aves e de quadrúceps e de répteis, portanto, Deus também os entregou à imundície por meio das luxúrias de seus próprios corações, para desonrarem seus próprios corpos entre si, os quais mudaram a verdade de Deus em mentira e adoraram e serviram mais a criatura do que ao Criador. Olha aí a inversão de valores. Hoje, uns servem uns aos outros por causa dos seus próprios interesses e esquecem de servir ao Senhor Todo-Poderoso com as suas fazendas, com as suas riquezas, com as primícias dos seus dízimos e com o seu testemunho de vida cotidiana. Tudo isso a gente honra ao Senhor no nosso dia a dia, para a glória e louvor do Senhor. Aleluia. E serviram mais a criatura do que ao Criador, que é abençoado para sempre. Amém. Por esta causa, Deus os entregou às afeições vis. As suas afeições vis, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, olha aí, para aquele que é contrário à natureza, e semelhantemente também os homens, olha aí, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua luxúria uns para com os outros, homens com homens, olha aí, praticando o que é indecente e recebendo em si mesmo a recompensa adequada do seu erro. Aqui está falando, tá, irmão? Mais abertamente, a relação de homem com homem, mulher com mulher, entendeu? E aqui está dizendo a recompensa e receberam em si mesmo a recompensa adequada do seu erro, ou seja, por atitudes, por prática, inadequadas, eles receberam a recompensa adequada do seu erro. E como eles não se importaram em reter Deus em seu conhecimento, Deus os entregou a uma mente reprovada, olha aí, para fazerem estas coisas que não convêm, estando cheios de toda injustiça, fornicação, maldade, cobiça, malícia, cheios de inveja, olha aí, assassinato, contenda, engano, malignidade, meu Deus, murmurações, caluniadores, aborrecedores de Deus, perversos, orgulhosos, fanfarrões, inventores de coisas más, desobedientes aos pais, olha aí,
sem entendimento, infiéis nos pactos, sem afeição natural, meu Deus, implacáveis, sem piedade, os quais, conhecendo o julgamento de Deus, que os que cometem tais coisas são dignos de morte. Olha aí. Não somente as fazem, mas também têm prazer naqueles que as fazem. Ou seja, as pessoas cometem esses enganos todos e também vê pessoas fazendo, tem prazer naquilo, ou seja, tem prazer no mal. Ou seja, assim eu falo também dos falsos profetas. Deus está contra os falsos profetas que se apacentam a si mesmo e que se alimentam do pecado do povo. O sacerdote, o profeta, o homem de Deus, ele tem a obrigação de dizer: você está em pecado, você está errado, de instruir. E muitas vezes eles ficam rindo e se alimentando do pecado do povo e deixando o povo bater cabeça, perecer, quebrar a cara, sair todo esfolado, mas não exerce a sua função de instruir, de falar a verdade. Muitas vezes por interesse, ó, essa ovelha aqui tem um dízimo bom, não vou falar não, porque senão ela vai sair do ministério. Letrandoreve calabantorecandarabachai. Por isso tem que ter autoridade espiritual, não pode estar presa a essas coisas, não pode estar presa a dízimo, a oferta. Tem que ser sincero diante de Deus, tem que chegar e conversar, orar a Deus, explicar. Olha, é assim, faça uma análise, vê se você não está errando em alguma área, porque você precisa de uma correção, precisa de abandonar. É conversar, gente. Ninguém quer ver o mal de ninguém aqui, eu não quero ver o mal de ninguém. Deus não quer ver o mal de ninguém. Deus tem bênção para todo mundo. Deus não é mesquinho. Deus não é filho do homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. A mão do Senhor não está encolhida para que não possa abençoar, para que nem possa salvar, e nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Deus é bom em todo tempo. Deus não faz acepção de pessoas. O Evangelho é saúde para os nossos ossos e saúde para a nossa medula. É saúde para o nosso corpo, para a nossa alma e para o nosso espírito. A tricotomia. Mente sã, corpo são. Metanoia, mudança de mente. Vamos obedecer a Deus, obedecer a Cristo. É fácil? Não, não é nada fácil. Nós temos os nossos desejos, os nossos anseios, né? A nossa volição, a nossa vontade. Então não é nada fácil, mas nós temos que pedir a Deus a graça, a paciência, o temor, o tremor e a sua ajuda. Pede a Deus sabedoria que Deus dá de graça. Também estou nessa caminhada da fé. Eu também careço de ser revestido de Jesus Cristo a todo instante para viver melhor, para eu ser um filho mais obediente, um filho mais fiel, um filho que honre pai e mãe, né? Um melhor marido, um melhor pai, um melhor amigo, um melhor sacerdote, um melhor cristão, um melhor ser humano para fazer essa diferença no meio de uma geração corrupta e perversa, no meio de uma geração que tem prazer neste mundo secular, nas coisas que só fazem, as coisas que são nocivas, né, que prejudicam o seu corpo e maculam a alma e traz depressão, que é a doença do século. A depressão é o seguinte: a pessoa, ela não vive o presente, né? Ela vive presa no passado, aí ela adoece, porque ela não se liberta. Aí ela não avança, ela não vive o presente. E ela também, como ela não está no presente, ela fica transitando entre o passado e o futuro. Aí ela fica lá no futuro, sem realização, aí ela fica o quê? Ansiosa. No passado ela fica na procrastinação, ela fica adiando tudo. Não, não mudo, não me liberto, eu não perdoo, eu não libero perdão, essa pessoa falou isso, essa pessoa fez isso. Então o que acontece? Essa transição de passado e presente, ela não vive o passado e o futuro, e ela não vive o presente, ela vai adoecer. Por quê? Doenças psicossomáticas. Doenças no psique, porque a luta é na mente. E o que acontece? Fica um turbilhão de problemas na mente, onde ela não tem uma estrutura espiritual, emocional, né?
psicológica. Aí ela vai adoecer, o que vai acontecer? O corpo vai reverberar no corpo, o corpo vai adoecer. Então, doenças psicossomáticas, doenças que vão somatizando no psique e reverberam no corpo. Então, vai virar doenças. E se não vigiar, vira doença crônica. E se não vigiar, a pessoa pode descer à sepultura. Então, quem pode tratar em primeiro lugar isso é o Senhor Jesus Cristo, tratar e libertar. E depois procura um médico idôneo dessa área para você ter um auxílio e uma orientação para você se curar da alma, do corpo e do espírito. Que Deus te abençoe. Até aqui nos ajudou o Senhor. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão pelo Filho. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei e acharei descanso para a vossa alma. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Deus continue abençoando a todos. Eu concordo com a tua bênção e com a tua vitória. Você entendeu que você é inteligente. Deus abençoe.